pastor, Jesus, gente fina, gente boa, e eu penso que eu não quero levar o nome de uma placa de igreja, embora a igreja seja muito importante, mas sempre ter Jesus comigo, que eu acho que é a coisa mais importante, mais valiosa que pode existir. E Maria também era uma pessoa gente boa. Nossa. Gente fina, a igreja evangélica, aquilo que eu me lembro, né? Não é que não dava valor, não acho que é legal falar assim, mas ela não falava muito sobre Maria, porque tem aquela coisa da igreja católica, a Virgem Maria, e eu quero perguntar sobre isso, entendeu? Porque recentemente eu vi uma declaração, e baseado numa tradução da Bíblia, do grego, que Maria não seria virgem. É isso mesmo, pastor? Não é bem assim, o negócio é um pouquinho mais complexo. Lembra que eu falei que havia essa construção da ideia messiânica no Antigo Testamento? Sim. Que veio primeiro Gênesis falando que seria um rei, depois veio os Salmos falando que seria filho de Deus, depois veio os profetas trazendo mais características. O profeta Isaías, ou o Deutero Isaías, o segundo Isaías, ele faz uma profecia sobre o tal do Emanuel, o Deus conosco, que nasceria de uma virgem. Mas ali não está a palavra virgem, ali é uma jovem moça que foi traduzida errada. No livro de Isaías. No livro de Isaías. E para piorar, essa profecia não era uma profecia messiânica, era uma profecia ao rei, o filho do rei Acás. Eu não vou lembrar o nome do rei agora. Os caras traduziram errado. Era o filho do rei Acás, depois eu lembro. O filho do rei Acás. Comentem aqui se você lembrar. Mas o filho do rei Acás, ele foi um rei importantíssimo, que aguentou por muito tempo a invasão dos persas, e ele foi considerado Emanuel, e ele foi, e a virgem dará à luz a um filho, a jovem moça dará à luz a um filho. Então essa virgem no livro de Isaías quer dizer uma jovem moça. E não era sobre o Messias, era sobre um rei que existia. Mas ela traduzindo isso ao pé da letra. Isso, tudo bem, mas aí quando a gente chega em Mateus, no Novo Testamento, eles falam, essa profecia se cumpriu. Tudo bem, essa profecia ela é absorvida na ideia de Jesus. Tudo ótimo. Mas a profecia não fala de uma virgem. Não fala de uma virgem. Em Isaías. Em Isaías. Mas parece que essa profecia tem que ser cumprida, né? Então tem a ideia do nascimento virginal, que não é necessário, na minha opinião. Não, mas eu vi acho que foi uma pergunta, ou uma história, enfim, que você compartilhou, que tem Paulo fala sobre. Acho que foi o primeiro a falar. Exatamente. Não, o Paulo, ele não fala sobre nada de nascimento virginal, porque ele não tinha essa ideia. Essa ideia de nascimento virginal, ela nasce muito tempo, começa a ser construída ali em 65 depois de Cristo. Os evangelhos? Quando vai ser construída a biografia de Jesus. Que aí eles vão pesquisar, saber as profecias do Antigo Testamento. Então, quando Marcos, ou a primeira fonte de Marcos, vai relatar, que nós conhecemos hoje como Evangelho de Marcos, ou as outras fontes que nós conhecemos como fonte Q, que são as fontes, rapidinho assim, para a galera entender. Nós temos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. João é um negócio completamente paralelo, deixa de fora. Temos os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Conta a vida de Jesus. Isso, os 4 conta, mas esses 3, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm a mesma raiz. É a raiz de Marcos e a raiz da fonte Q. São os 2 textos que juntos formam Mateus, Marcos e Lucas. Basicamente isso. Agora, a gente tem essa construção. Agora, até perdi o que a gente estava falando. O que a gente estava falando? Eu tenho TDAH. Falando de Maria, de virgindade. Do Paulo. Voltamos. Porque o Paulo é mais recente do que os evangelhos. O Evangelho de Marcos, ele começou, a data a mais antiga que a gente pode dar para ele é 65 depois de Cristo. Mas ele pode ser até de 75 depois de Cristo. Ou seja, já tem 75 anos que Jesus tinha morrido e ele foi... Isso. Isso parece muito tempo, e de fato é. Mas para a época é como se fosse ao vivo. Historicamente também é muito pouquinho. Não, é ao vivo, né? Os textos que nós temos de Platão, eu sou bacharel em filosofia. Estudei Platão. O texto mais perto que a gente tem do acontecimento Platão, se é que Platão existiu, é 400 anos. 400 anos de distância entre a escrita e o Platão dizendo. Nossa! 400 anos. Jesus é 70.
Tá pouquinho. É muito mais confiável historicamente os evangelhos, sobretudo Mateus, Marcos e Lucas, do que Platão. do que o banquete de Platão, por exemplo. E essa hora, os filósofos me odeiam. Essa hora. Mas calma, gente, eu tô com vocês, tenham calma. Mas o Paulo, ele escreve todas as cartas dele antes de ter conhecimento dos evangelhos. O Paulo escreve aos Romanos, por exemplo, em 55. O Evangelho de Marcos foi escrito em 65. Paulo escreve a carta aos Romanos 10 anos antes de Marcos escrever Marcos. E aí você começa a entender porque Paulo tinha tanta opinião estranha sobre Jesus, umas opiniões que não são expressas nos evangelhos. Me parece que Paulo, não estou fazendo uma crítica a Paulo, mas isso é um movimento natural da história. E se Paulo não tivesse feito o que ele fez, eu nem estaria aqui hoje, provavelmente. Sim. Mas ele se precipitou. Não que ele se precipitou, não. Porque quem considerou depois os evangelhos, isso foi muito depois. Mas Paulo saiu pesquisando e escrevendo sobre o que ele tinha conhecido. Paulo era um cara inteligente. Demais, falava várias línguas. Cidadão romano. Cidadão romano também. Cresceu aos pés de Gamaliel, um dos maiores filósofos e teólogos judeus da época. Ele tinha uma ascensão social. Total. Cara rico, era o... Matava cristão. Era o conservador, classe fazia arminha com a mão. Isso! Assim. Camisa da seleção brasileira. Aí Jesus aparece assim no caminho. Jeep Renegade preto, sapatênis. sapatênis. Camisa fora. Cavalinho aqui. Então Paulo era esse cara até que ele... É transformado. Se converte. Então Paulo, ele não caminhou com Jesus, não ouviu nada diretamente de Jesus, tem um encontro com Jesus a Damasco, lá que a gente fala que Paulo caiu do cavalo, nem sabe se ele caiu do cavalo. É mais legal pensar que ele caiu do cavalo. É muito mais engraçado, né? E ele conheceu alguns dos apóstolos, ele se encontrou com Pedro, ele se encontrou com alguns outros, mas a maioria do que ele escreveu foi muito antes de tudo isso. E ele escreve que Maria não era virgem. Ele escreve em Romanos capítulo 1, versículo 3, e ele é muito específico, de uma especificidade que é desnecessária. Tá? Ele fala que ele está apresentando a mensagem, ele está se apresentando, eu, Paulo, apresento aqui a mensagem de Jesus Cristo, filho da descendência de Davi, por esperma. Ele fala isso, tá lá. E deixa eu pegar aqui. Existiria a possibilidade de Paulo não conhecer aquela tradução de que o Messias viria de uma virgem? Isso, essa tradução não existia ainda. Ela não tinha sido feita ainda, a tradução de Isaías. Aquela ideia de que... essa tradução ainda não havia sido feita. Ixi. Porque não havia necessidade disso. O relato de Paulo, ele fica mais... O relato de Paulo, ele é feito antes de ser compilada a biografia de Jesus. Ele fica mais forte ainda. E ele fala no versículo 3, quem for ler depois, vai ler no versículo 3 a palavra carne. Jesus da descendência de Davi pela carne. A palavra carne ali é espermaton no grego. Não preciso traduzir. Né? Sim. Então Paulo deixa muito claro que ele não tinha... Não é que ele não acreditava. Ele não tinha conhecimento dessa informação. Jesus era um cara como qualquer outro. Mas e aí, pastor? Para dona Gertrudes, que vai ali na igreja, na rua dela, todos os domingos com a sua Bíblia e tal. Como é que a gente... Como é que a gente... Assim, porque assim, eu também não... A intenção nossa aqui não é ferir a fé de ninguém e tal. Mas de trabalhar com uma interpretação mais real da Bíblia a partir do grego, que eu acho que óbvio que não é fácil, nem todo mundo tem acesso, entendeu? Não, eu vou dizer mais. Eu estou falando aqui da tradução de Isaías, eu estou falando aqui do Paulo, mas quando a gente chega nos evangelhos, o evangelho diz que Jesus nasceu da Virgem. E isso não tem tradução errada. Isso está lá. E como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Está respondido. A gente vai tirar Paulo. A gente vai dizer que Paulo falou uma coisa. A gente vai dizer que Paulo não era cristão porque ele não acredita no nascimento virginal? De forma alguma. A gente vai dizer que o nascimento virginal não existe porque Paulo não disse? Não posso falar isso. É uma questão de fé.